E vamos ao nosso giro de notícias. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro. 22 pessoas ficaram feridas, sendo que 12 delas estão em estado grave, depois que uma confecção de fantasias de carnaval e uniformes militares pegou fogo. Foi em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta manhã. O incêndio destruiu a Maximus Confecções. A fábrica de fantasias é uma das mais requisitadas pelas escolas de samba das divisões de acesso. O presidente da Liga RJ, Hugo Júnior, disse que tudo indica que a perda do material foi total. O Império Serrano, a Unidos de Bangu e a Unidos da Ponte informaram que toda a sua produção estava no galpão. Entre os feridos em estado grave, a maioria foi por queimaduras nas vias aéreas pela inalação de fumaça. O resgate foi dramático. O fogo começou no térreo e se alastrou rápido. Muitas pessoas ficaram encurraladas pelas chamas. 4 ocupantes do prédio foram salvos do fogo ao se refugiarem na janela dos fundos da fábrica. Algumas pessoas pediam socorro envoltos numa fumaça negra que saía de todos os lugares. O local era de difícil acesso, com passagens estreitas. Caminhões com escadas não conseguiam se aproximar. Bombeiros corriam com escadas portáteis a fim de retirar os trabalhadores. As pessoas foram resgatadas minutos antes das chamas se aproximarem. A confecção funcionava 24 horas por dia, com diferentes turnos, para atender a demanda a poucos dias dos desfiles. A Delegacia de Bom Sucesso vai investigar as causas do incêndio. O Corpo de Bombeiros afirmou que a fábrica estava com documentação irregular. Veja como ficou o avião que bateu num carro ao decolar do Galeão. O Boeing foi levado para uma área de manutenção distante dos terminais de passageiros e das pistas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a cabine da caminhonete S-10 completamente destruída pelo avião. Funcionários da Gol avaliam a fuselagem e o trem de pouso. O acidente aconteceu ontem à noite. A aeronave da Gol ia para Fortaleza. Por volta das 10 da noite, a torre autorizou a decolagem e o piloto estava prestes a tirar o avião do chão quando todos a bordo sentiram um solavanco. Um carro da Rio Galeão estava no meio do caminho e o Boeing o atropelou. A concessionária confirmou a batida e informou que ninguém ficou ferido. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu quando o avião estava em alta velocidade, bem perto de decolar. O piloto, então, conseguiu parar o avião e contornar a situação. A operação do terminal também não foi afetada. A Gol disse que um voo extra para Fortaleza foi disponibilizado para quem optou por seguir a viagem. Mais de 60 trilhões de reais já foram movimentados via Pix, segundo dados do Banco Central. Isso desde que o Pix foi implementado em novembro de 2020. Já foram registradas 828 milhões de chaves Pix por 182 milhões de usuários. Em 2020, até por conta do pouco tempo disponível, foram movimentados 149 bilhões de reais. Já em 2021, o primeiro ano em que a ferramenta esteve disponibilizada por todos os 12 meses, o valor já saltou para 5 trilhões e 200 milhões de reais. Só agora, 4 anos depois, o valor acumulado de transferências via Pix atingiu a marca de 60 trilhões de reais. Conforme os dados do Banco Central, são mais de 164 milhões de usuários registrados como pessoas físicas no Pix, enquanto 18 milhões e 800 mil são pessoas jurídicas. Quem mais faz Pix é a pessoa física. A primeira chave mais usada é aleatória, a segunda é o número do celular e a terceira é o CPF ou o e-mail. O método mais utilizado ainda é de pessoa física para pessoa física, com 45% das transações. Apesar disso, o Banco Central mostrou que houve um crescimento considerável de comércios que usam o sistema de pagamento instantâneo. Até janeiro de 2025, 42% das transações feitas pelo Pix foram para estabelecimentos comerciais. A ONU estima que sejam necessários 306 bilhões de reais para reconstruir Gaza. Mais de 115 bilhões de reais serão utilizados nos primeiros 3 anos. Gaza foi devastada pela guerra por mais de um ano e está praticamente demolida.
A ONU publicou os valores nesta terça-feira pelo secretário-geral Antônio Guterres. Os dados estão em um relatório preparado a pedido da Assembleia Geral. A guerra na faixa de Gaza deixou mais de 48 mil mortos nos 15 meses entre o início do conflito em outubro de 2023 e o anúncio de um acordo para um cessar-fogo no dia 15 de janeiro. Além disso, milhares de edifícios foram destruídos em meio aos bombardeios. A questão agora é o seguinte impasse: reconstruir para os palestinos? Eles ficarão na terra ou não? Discussão amplamente debatida entre Trump e Netanyahu nos últimos dias. Perigo no trânsito. Você provavelmente já viu aquelas motos entrando na frente de carros e ônibus de forma brusca e quase causando acidentes e vice-versa. Pois a Associação de Médicos de São Paulo alerta para riscos do uso de mototáxis. A Polícia Militar também afirma que usar mototáxis aumenta significativamente o perigo de acidentes de trânsito. No ano passado, o número de mortes de motociclistas na capital paulista subiu cerca de 20%, chegando a 483 mortes, o que corresponde a 37% do total de mortes no trânsito na cidade de São Paulo. Nacionalmente, os acidentes com motos geram 300 mil atendimentos na rede pública. E quando você pega transporte com mototáxi, você corre risco também. A Associação Paulista de Medicina se declarou contrária à aprovação do transporte de passageiros por aplicativo com motos na cidade de São Paulo. Em nota pública, a entidade afirma que a prática apresenta risco elevado de aumento nos acidentes de trânsito. Para a entidade, a utilização do serviço de mototáxi na cidade de São Paulo representa um grande risco para passageiros e motoristas, além de piorar a sobrecarga do sistema de saúde. Em janeiro deste ano, as empresas 99 e Uber iniciaram os serviços e muitos preferem se arriscar, pois é um transporte mais barato e mais rápido, apesar de arriscado. A pergunta que fica é: vale o risco? O nosso giro de notícias fica por aqui. Outras informações no site da Tribuna da Imprensa, www.tribuna.com.br. Eu volto amanhã para te manter muito bem informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Um grande beijo. Tchau.